Olá, bem-vindo ao 3x4, o programa que mostra a você o que é produzido na USP em Bauru. Na edição de hoje, que será apresentada nas dependências do campus, você vai ver uma pesquisa que estudou o uso de produtos naturais no combate à estomatite por dentadura. Um trabalho que mostrou o que a utilização desses fitoterápicos causa na prótese. E também um estudo que serve de alerta aos dentistas sobre os prejuízos provocados pelo ruído no trabalho. O uso de produtos naturais deixou de ser apenas uma crendice e passou a algo científico. Na FOB, um professor desenvolveu um estudo para analisar alguns desses produtos e uma doença que acomete grande parte dos usuários de dentaduras. A história mostra que os dentes sempre tiveram grande valor. Há séculos, em algumas cortes reais, o escravo que exibia um sorriso bonito era morto e seus dentes ficavam com o rei. Com o fim da escravatura, os animais viraram alvos. Dentaduras já foram feitas até de dentes de hipopótamos e de marfins de elefantes. Hoje, não se usam mais escravos e nem animais. As dentaduras são feitas de acrílico e garantem um sorriso para muitos que tinham perdido esta capacidade. Porém, a utilização delas pode trazer alguns problemas. A estomatite, por uso de prótese total ou dentadura, ela acomete pacientes usuários de dentadura em cerca de mais ou menos 2/3 dos usuários de prótese total. Esses pacientes, quando possuem essa informação, é mais comum encontrarmos essa informação ao nível da maxila do que da mandíbula. E a prótese é uma superfície rígida. O osso que está abaixo da mucosa também é rígido. E ali na interposição, no interposto está a mucosa, que é um tecido mole. Quer dizer, rígido, mole, rígido, a superfície mole, macia, que é a mucosa que reveste o osso, sofre o impacto e acaba sendo traumatizada. Esse é o primeiro nível de estomatite. Esse primeiro grau da doença ainda não possui micro-organismos, mas é a partir dele que os problemas começam. Tanto o nível 2 como o nível 3, pela própria presença de fungo e o que ele excreta e os restos de alimento que ali estão depositados na prótese, acaba tendo alguns fatores, alguns sinais, não só sinais e sintomas presentes nesse quadro de estomatite. Então, por exemplo, eu posso ter ardência, né? Eu posso ter a assintomatologia dolorosa, né? E eu posso ter halitose. E foi para descobrir melhores métodos para tratar essa inflamação que o professor Vinícius passou a estudar na FOB produtos alternativos aos métodos químicos e físicos já existentes. Seja por um motivo ou outro, o químico ele tem efeitos colaterais que podem ser mais visíveis e documentados, e o físico ele pode promover, como micro-ondas, distorções na resina da prótese. Diante desse fato, a gente buscou medicamentos, fármacos que não produzissem, que fossem mais naturais, né? E que tivesse uma tendência a produzir efeitos colaterais menores.
Estamos aqui com a Isabela, uma das participantes do projeto, que vai falar um pouquinho melhor sobre a pesquisa. Isabela, primeiramente eu queria saber quais produtos vocês estudaram. Bom, a gente utilizou a anistatina como controle positivo, que é um fármaco muito utilizado e que a gente já conhece toda a eficácia dele. Aí, como os testados foram um apoterápico, que é o extrato de própolis alcoólico a 20%. Depois a gente utilizou um fitoterápico, que é a púnica granato, conhecida como romanzeira também. Ela é em gel e manipulada. E um fármaco industrializado, que é o Imunomax. E, na verdade, ele é um fitoterápico que é unha de gato. Tá. E por que esses produtos foram escolhidos para a pesquisa? Foi feito um levantamento bibliográfico, visto que hoje o fitoterápico está em alta, devido à menor toxicidade que ele promove. Depois de escolhidos os produtos, foram divididos 5 grupos, formados por 12 pacientes. Em cada um desses grupos, um dos produtos era testado. Foi possível analisar que a anistatina, ela é 100% eficaz em relação ao fungo. Já quanto à bactéria que obtivemos nas cepas da Candida glabrata, ela não teve efeito algum. O própolis, ao mesmo tempo que ele adere ao biofilme, ele consegue ter efeito sobre os micro-organismos, tanto o fungo quanto a bactéria que foi obtida. Inclusive, ele tem efeito sobre a forma mais agressiva da Cândida, que é a hifa. O Imunomax ele é industrializado, mas ele também teve efeito muito positivo sobre o que a gente estava pesquisando. Quanto à púnica, que é a romanzeira, como ela é manipulada, a gente teve uma diferença muito grande entre o controle e a pesquisa propriamente dita. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e tentar, nas próximas pesquisas, ver qual o tempo determinado dela, realmente que ela tem eficácia, ou desenvolver alguma coisa que a gente consiga aumentar o prazo de validade dela para ela conseguir concentrar essa eficácia que ela tem. Nesses estudos iniciais, podemos afirmar que, obviamente, a anistatina já possuiu um resultado bem satisfatório, mas não muito distante, conseguimos resultados muito positivos com os outros 3 medicamentos alternativos. Isso comprovou pra gente que esse produto, ao nível de tratamento, eles também podem ser utilizados tanto como a anistatina, sendo que de uso tópico com menor efeito sistêmico. Mas será que o uso desses produtos naturais que você acabou de ver não traz prejuízos para a prótese? É isso que você confere no próximo bloco do 3x4. Mas antes disso, vamos ver um vídeo da internet com o professor Osni Ferreira Júnior, do Departamento de Estomatologia da FOB. É possível fazer isso porque essa força está sendo distribuída por todos os dentes. Se fosse com um dente só, provavelmente ele não suportaria. Mas essa força distribuída por todos os dentes é perfeitamente possível de ser feito. Além do mais, a função dos dentes nesse caso é só manter a corda imóvel, não é o dente que está levantando. Quem está levantando é a musculatura da coluna dele, né, e a musculatura mastigatória, que os músculos masseter são músculos bem fortes, que quando a gente está mastigando é em torno de 100 e poucos quilos, 120 quilos por centímetro quadrado, né? Então são músculos bem fortes que justamente conseguem manter isso no lugar, para ele conseguir levantar com a coluna. Se ele não distribuir isso de forma adequada por vários dentes, e isso sobrecarregar mais um dente do que o outro, você pode ter o que a gente chama de avulsão no dente. Esse dente acaba saindo do alvéolo que ele está.
bloco anterior do 3x4, você viu como uma pesquisa da FOB estudou a capacidade de produtos naturais em curar estomatites. Porém, será que esses produtos não danificam a própria prótese? De nada adianta se eu testar esses produtos e verificar que esses mesmos produtos alteram a resina que usa para a prótese total. É a resina acrílica termoplanizada, se ela sofre alteração com o uso desses produtos. O que influencia essa rugosidade? Se eu aumento a rugosidade superficial, a ranhura dessa prótese, esse fator, a rugosidade, é um dos fatores predisponentes para o acúmulo de micro-organismo e, consequentemente, proliferação microbiana e estomatite por uso de prótese. Então não seria interessante que o produto alterasse a rugosidade, aumentando a rugosidade. Isso não seria interessante, tá? A dureza, no que ela interfere? Se eu uso o produto e ela amolece, vamos falar uma linguagem, amolece a resina, também não seria interessante. Eu estou deformando a resina. E baseado na pesquisa principal, o professor Vinícius passou a orientar outro estudo exatamente para verificar o que esses produtos faziam com as próteses. O Ascar foi um dos participantes da pesquisa e ele vai explicar um pouquinho como que ela foi desenvolvida. O Ascar, você estava me falando que o tempo foram 14 dias. Isso, foram 14 dias com os corpos de resina fabricados, né, imersos em substâncias, né, e nós analisamos depois os resultados. Certo. E vocês iam colocando os produtos a um período? Como que funcionava? Isso, a cada 24 horas a gente colocava... dividimos em 5 grupos e a cada 24 horas nós colocamos o corpinho de resina submerso no medicamento. Após as 24 horas nós trocávamos o medicamento. A pesquisa ainda não foi concluída, porém, os resultados parciais mostraram que só o própolis trouxe efeitos na prótese. O própolis apresentou uma alteração de rugosidade e de dureza, né, sobre a superfície da resina. O que significa para a prótese? Isso prejudica? É bom? A rugosidade é ruim se ela for aumentada, né? Porque quanto mais rugoso for a superfície, mais micro-organismos podem acumular sobre a prótese. Agora a dureza, se ela for aumentada, ela é boa porque ela pode aumentar a resistência da prótese. E os outros produtos, o que eles fizeram com a prótese? Os outros produtos não apresentaram resultados muito diferentes do grupo controle, que era o primeiro grupo, que era de água deionizada, simulando a resina num ambiente, um controle negativo. É óbvio que a gente quer sempre aprimorar os trabalhos que a gente desenvolve. E a gente percebe, por exemplo, dentro do que a gente estudou, que a formulação do produto, quando ela é feita industrialmente, ela tem uma eficácia a mais longo prazo. Quando ela é formulada, ela tem um período de atividade de eficácia menor. O que a gente pode tratar é, obviamente, fazer estudos mais longitudinais e tentar melhorar a qualidade dos produtos que são manipulados. Aprimoramento desses produtos, melhoria desses produtos para tentar fazer com que eles sejam incorporados ou alguma coisa a mais. Então a gente pode melhorar a qualidade desses produtos para que, mesmo formulados, sejam de boa qualidade. Tá? E, obviamente, descobrir um novo fitoterápico que tenha uso, né, aplicabilidade ao nível da estomatite. Agora você vai ver um novo quadro do 3x4. Nele apresentamos alguns equipamentos da universidade e mostramos como eles são utilizados nas pesquisas. Aqui nós temos uma máquina de teste universal da EMIC, é uma indústria,
a qual tem o propósito de fazer testes mecânicos em espécimes de tração, compressão, cisalhamento, dobramento. Aqui no CIP da Faculdade de Odontologia de Bauru, nós usamos especificamente para testes em materiais dentários. E como um dos ensaios é dobramento e quebra de materiais, eu vou fazer um ensaio aqui para demonstrar como é o funcionamento dela. O espécime é colocado debaixo dessa ponta. Após a calibragem da máquina, há uma aproximação e o teste em si. Tudo que é obtido através desse teste é mandado para um software no qual está sendo analisado a força, o deslocamento de todo esse material até o seu dobramento ou a quebragem. É de suma importância esses materiais a serem testados, passar por esses equipamentos antes de ir para o seu teste final, que seria a utilização na boca de fato. Então aqui nós conseguimos obter o melhor resultado para esses materiais através desses testes propostos pela máquina. Com certeza, todo mundo já sofreu com aqueles barulhos incômodos em um consultório odontológico. Pois é, saiba que o problema não é só do paciente. Eu fui conferir uma pesquisa da FOB que mostra como o próprio dentista pode sofrer com esse ruído. Se poucos segundos com toda essa barulheira já te incomodou, imagine agora ficar horas e horas ao lado desses equipamentos. É assim a rotina dos dentistas. E não é somente o incômodo que o ruído provoca. A exposição intensa e constante a esse barulho pode trazer danos à saúde. É o que afirma a especialista Andrea. O ruído dentro de um consultório odontológico, ele está presente em todo o ambiente desde que o profissional esteja trabalhando. Esse ruído ele vai trazer efeitos auditivos e não auditivos para a saúde do cirurgião dentista, assim como do auxiliar odontológico. O 3x4 foi conversar com um cirurgião dentista para saber se ele sente esses efeitos. Professor, eu queria saber com quanto tempo que o senhor trabalha em consultório como dentista? No consultório eu tenho 34 anos trabalhando. Desde 1977 eu trabalho um período na faculdade e um período no consultório. E como que é conviver com toda essa barulheira diariamente aí? Na realidade, eu não sei precisar se a gente se acostuma e deixa de perceber, mas em realidade nunca me incomodou. O senhor já tomou algum cuidado, como usar um protetor auricular, alguma coisa do tipo? Eu não usei o protetor auricular nenhuma vez. E até por sinal, uma determinada ocasião, aproveitei a fazer um exame audiológico e o resultado foi que eu estava com a minha audição razoavelmente afetada, mas
ainda consigo ouvir bem. Como os anos já se vão longe, poderia ser um problema realmente de idade, como também poderia ser um problema de idade agravado pelo ruído, sem que eu me desse conta disso. Nós fizemos uma medição nos consultórios odontológicos de clínicas privadas e de clínicas escolas. Em média, nós temos de 80 a 90 dBs de uma clínica para outra clínica. Pensando nesse problema, a professora Andréia orientou no Departamento de Fono da USP uma pesquisa para estudar os efeitos dos ruídos na audição de cirurgiões dentistas. A pesquisa, que já está concluída, foi desenvolvida com base nos relatos de quem lida todos os dias com esse problema. Foi elaborado um questionário para estar aplicando nos cirurgiões dentistas, já formados há mais de 5 anos e atuam na profissão. O que continha nesses questionários? Então, neste questionário, a gente avaliou o grau de conhecimento dos cirurgiões dentistas referente à saúde auditiva. Então, nela perguntava se tinha algum equipamento que fazia muito barulho, qual era o equipamento, se sabia o que era perda auditiva, se tinha cura, se eles acham que eles têm alguma perda ou estão com dificuldade de entender o paciente por causa do ruído. Após a análise desses dados, verificou-se que a percepção do profissional varia de acordo com o tempo em que os dentistas estão atuando. Nos que já fazem bastante tempo, eles já sentem bastante a dificuldade em estar compreendendo o paciente. O ruído já começa a incomodar, ficam mais nervosos por causa disso. Agora, as pessoas que estão se formando agora, muitas não sabem mesmo disso, que o ruído vem a prejudicar a audição. Uma das pesquisas em desenvolvimento é a realização de um site de orientação quanto à saúde auditiva para esses profissionais. Enquanto esse site não fica pronto, algumas dicas o cirurgião dentista, os acadêmicos, protéticos, os auxiliares odontológicos podem ir seguindo, como permanecer distante da fonte sonora, usar o protetor auditivo. É importante que ele faça uso do protetor para preservar a saúde auditiva ao longo dos anos, uma vez que o cirurgião dentista começa a trabalhar muito cedo, né, esse profissional da área odontológica. Está terminando mais um 3x4. Você pode conferir detalhes sobre o programa e enviar sugestões no nosso endereço eletrônico. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!